Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sagata Historiador e hoje eu vou comentar sobre esse livro que eu terminei de ler exatamente agora. Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência, Montesquieu. Acabei de ler, cara, e tremendo, tremendo esse livro. E ele vai falar muito sobre essa questão da queda do Império Romano, né? E eu achei muito interessante, porque ele faz o seguinte comentário, que enquanto o Império Romano desfalecia, o cristianismo crescia. É engraçado como que, quando a gente olha para o livro A Cidade Antiga de Fusco de Coulanges e a gente olha para Edward Gibbon, nós percebemos que a influência cristã, ela pode ter acontecido duas coisas. Ou ela se aproveitou da decadência do Império Romano, ou ela foi a causa disso. Né? Ou ela pode ter sido a causa. Né? Não é à toa que o Fusco de Coulanges ele coloca aqui, quando Roma se torna cristã, a cidade antiga deixa de existir. Porque você tem uma nova forma de política, você tem uma nova forma de abordagem. Mas é interessante observar, dentro desses critérios, né, historiográficos, que todo historiador que eu olho sempre coloca o cristianismo ajudou, né, praticamente ajudou a destruir, né, a desconstruir o Império Romano. Por quê? A política ela estava intimamente ligada à religião. Se você entender dessa forma, quando uma religião deixa de existir, logo outra religião toma posse, então é outra política. O que aconteceu? Você teve o paganismo que deixou de existir, ou ele perdeu sua força, o cristianismo ganhou força e você teve um novo molde político, de domínio, de estruturação das cidades e tal. Então é muito interessante a gente observar isso, e com base, eu digo, com Montesquieu, digo em Montesquieu, Fuster de Coulanges Cidade Antiga e também Edward Gibbon, que a cidade antiga, né, o Império Romano, ele se desfalece como nação, como império. O cristianismo começa a tomar forças, as forças que eram do Império Romano, né? Aí você tem a questão de sincretismo, né? Em que o cristianismo, os cristãos que eram romanos, eles absorvem o cristianismo. E aí também você tem umas mudanças dentro do cristianismo em si. Você tem esse processo de absorção da religião cristã por parte dos romanos, né? Que eles tinham muito essa prática de absorver religiões e moldar o cristianismo ao estilo, né? Ao seu estilo. Só que isso desfaz com que a própria estrutura do império deixe de existir, né? Porque antes você tinha adoração ao imperador, agora não tem mais. Antes você tinha que responder o imperador sobre tudo, agora você não responde mais ele, né? Você responde ao religioso, né? Ao sacerdote. Então é muito interessante isso aí. É muito. É algo que é muito fascinante dentro da história do Império Romano. E aí, quando a gente olha para essa observação que é o cristianismo em medida aquele que faz o império ruir, faz total sentido. E aí você vai ter alguns aí, uns doidos, que diz que o cristianismo foi criado por Roma. Como é que Roma criaria a religião que destruiria ela? Olha para mim, cara, e diz isso. Que Roma me cria a religião que destrói ela. Não faz sentido. Quando você olha, por exemplo, para os árabes, né, para os lados mais muçulmanos ali, por que as tribos bárbaras, aquelas tribos ali daquela região, eles aceitaram a fé muçulmana? Porque aí houve uma unificação, houve um interesse político, né? Houve um interesse político. Por que os príncipes se tornaram, por exemplo, protestantes na época de Lutero? Porque eles não estavam contentes com a religião romana e aí eles foi um interesse meramente político. Por que Henrique VIII, que antes era o grande defensor católico, do nada ele se torna protestante? E aí do nada ele começa a aceitar bíblias dentro da Inglaterra. Interesse político, né? O interesse, o seu interesse religioso, ele tem a ver com o interesse político. Então, quando eles têm uma visão política diferente, eles mudam sua religião, né? É um detalhe interessante nesse ponto. Só que assim, essas mudanças fizeram com que houvesse, de certa forma, uma prosperidade. Né? Você olha para os muçulmanos, o império que foi montado, né? Você olha para a Inglaterra, a potência que ela se torna depois que ela se torna protestante. Você olha para a Alemanha, né? A Alemanha já era uma questão destacada, mas unificada pela língua alemã, feita pela Bíblia de Lutero.
e pela questão da religião, você tem a Alemanha que nós conhecemos hoje. Ela passou por várias crises, mas a Alemanha está na ponta aí até hoje, por causa do sistema educacional empregado por Lutero e por aí vai. Então você tem coisas que tornaram essas nações grandes. Agora eu lhe pergunto, por que o Império Romano cria uma religião ou aceita uma religião e essa religião, ao invés de torná-la grande, a destrói? Essa religião, inclusive Montesquieu, ele sempre fala, né? O cristianismo, ele é exatamente o oposto do paganismo, porque o paganismo ele exalta a força, ele exalta a virtude, a conquista. Enquanto que você olha para o cristianismo, é muito louco, porque o cristianismo, ele vê sua força em ser perseguido. Né? Ele comenta isso, né? Enquanto que o pagão ele sorri de alegria quando ele vê o inimigo e ele quer derrotar, o cristão não, ele chora em ter que derrotar o inimigo. Né? Então, e quando você olha para a história do Império Romano, eu já gravei alguns vídeos, você olha para a história dos romanos, eles são um povo simples que, através da guerra, dominaram o mundo. Através da guerra, eles dominaram o mundo. Aí eles criam uma religião estritamente pacifista e passiva. E talvez seja esse sentimento que pouco a pouco foi minando as bases da família romana, que fizeram com que o império se destruísse. Você tem também a corrupção, a extensão muito grande, né? Aí você tem a burocracia, você tem o alto custo para manter soldados, crises, fome, miséria, você tem essas secas, acontece, você tem esses fatores, né? Fatores internos, fatores externos, domínio dos povos inimigos e por aí vai. Mas talvez o cristianismo tenha contribuído com essa forma passiva, pacifista de encarar as coisas. E aí alguém vem dizer para você que não, o cristianismo foi uma religião criada pelos romanos. Ainda tem gente que vai dizer que o cristianismo é uma religião militar dos romanos, sendo que, cara, se você ler Montesquieu, você vai perceber que é exatamente o oposto disso. É exatamente o oposto disso. Quando você olha Os Cristãos e a Queda de Roma, de Edward Gibbon, tem um livro traduzido em língua portuguesa, mas só ler também Declínio e Decadência do Império Romano de Gibbon, você vai perceber que o cristianismo, o período que ele mais cresce é quando o Império Romano está nas suas crises. E aí ele acaba de sepultar, porque ele toma o poder que antes era do imperador, antes que era... é umas coisas bem legais para se observar, né? Muito interessante, mas é uma discussão para historiadores. Né? Então, caso vocês queiram discutir, saber as referências que eu usei, Montesquieu, menciono também aqui com muito carinho Edward Gibbons, Fuster de Coulanges, A Cidade Antiga. Tem outras obras também, mas essencialmente essas três aí, elas valem a pena você observar. Beleza? Um abraço e tamo junto no campo de batalha. Caso queira me seguir, me conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, tá? Sagat Historiador. Então, me acompanha lá. E tamo junto aí, caso queira fazer alguma doação também, o Pix tá aqui, ou o meu telefone, é isso aí. Fica com Deus e um abraço.